Mais uma vez, Pai amado, estamos aqui na vossa presença para mais um culto de louvor e adoração a Ti, ó Pai, neste domingo, e através do Seu Filho amado Jesus, pedimos as vossas bênçãos, Pai, para mais esse culto. E convidando todas as pessoas presentes, as não presentes, que acompanham esse culto todos os domingos, sejam bem-vindos, irmãos, para mais este culto. E assim sendo, Pai amado, queremos Te louvar e Te agradecer. Início do culto. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Prece de abertura. Irmãos, a prece inicial do culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade do nosso irmão Pedro. Boa noite, irmãos presentes. Boa noite, os amigos que nos assistem através das redes sociais, internet. Vamos, neste momento, nos concentrar, vamos nos sensibilizar, cada um conforme a sua capacidade. Então, quero agradecer a Deus neste momento por mais essa oportunidade, por mais esse dia que nos permitiu estarmos aqui para fazer nosso culto de louvor e adoração a Deus. Assim sendo, Deus, obrigado, que nos permita a sensibilidade de transmitir a nossa intenção, o nosso culto. Obrigado por tudo. Com certeza sairemos daqui um pouco melhor do que chegamos. Deus, vamos então fazer com que o que foi passado aqui seja assimilado por todos. Que Deus nos proteja e nos ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Palavras iniciais de saudação. Bem-vindos, irmãos, a este reencontro com Deus, através de Jesus Cristo e dos seus mensageiros superiores, no qual queremos reafirmar nossa fé e o nosso compromisso assumido na pátria espiritual, antes da nossa reencarnação, reunindo-nos nesta renovada Israel espiritual. Deus, onipotente Criador, nosso Pai celestial, enviastes a este mundo um dos vossos filhos, Jesus Cristo, cofundador deste planeta, nosso irmão, mestre e Senhor, para que através dele e da manifestação do Espírito Verdade pudéssemos recordar, conhecer e praticar a vossa lei imutável. Senhor, a vossa palavra
com humildade queremos ouvir. Mensagem do apostolado de todos os tempos. Irmãos, aqui reunidos e demais criaturas de Deus, e sendo guiados pelo seu amor, preparemo-nos para receber a sua palavra, anunciada por Moisés, pelos profetas, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e outros discípulos do Evangelho eterno, verdadeiros emissários do bem, encarnados e reencarnados, com a fé raciocinada e a razão iluminada. Atenciosamente, com amor, ouviremos. Deus, queremos que a vossa palavra, Senhor, transmitida e interpretada por vossos dignos emissários, penetre em todos nós e, assimilada integralmente, nos conduza à prática da caridade e vivência da verdade, em nome do vosso celeste augusto amor. Mensagem da Câmara do Preceptor. Irmãos, em nome de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, acolhamos a mensagem de amor, paz, caridade e igualdade, objetivando a unidade espiritual de todos os povos, proclamada pela ICEL, esta nova Jerusalém descida dos céus, através do ocupante da Câmara do Preceptor. A leitura e os comentários são da responsabilidade da nossa irmã Dircilene, presbítera. Ouviremos: Deus, Senhor da justiça e da paz, dai-nos vossas bênçãos, caminhando ao vosso reencontro, alcançaremos os bens espirituais e imateriais que nos reservais. Felizes acolhemos os nossos céus e esta nova terra, nossa eterna Israel. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Bom, os irmãos que nos acompanharam a semana passada devem estar lembrados que nós começamos a falar sobre um tema bem importante para todos nós, que é educação. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, né? Como eu falei, é um tema bem abrangente e não tem como a gente falar tudo num único culto. Então hoje a gente vai continuar. E como sempre a gente traz uma mensagem, né, que tem a ver com o tema, e hoje não é diferente. Infelizmente vocês que estão nos assistindo na internet não vão poder acompanhar os slides, mas eu vou lendo e vou fazer com que vocês tenham o máximo de assimilação possível. A frase de abertura é a seguinte: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Essa frase é de Albert Einstein e tem tudo a ver com a educação, né? Uma vez que nós abrimos a nossa mente para as coisas novas, ela não se satisfaz mais com o mínimo, ela quer sempre mais. Então a nossa mente, ela foi feita sempre para expandir cada vez mais, né? Então vamos lá. Então, o nosso tema, continuando, educação. E eu quero começar pedindo perdão para vocês, porque na semana passada, né, nós falamos sobre a educação como missão dos pais, né? Então, a educação, ela sempre começa com o papel dos pais no lar, dentro de casa. E eu deixei de dar uma informação muito importante,
que é uma instrução, né, um conselho para os pais terem um pouco mais de sucesso na sua tarefa, que é o Evangelho no Lar. Então, o Evangelho no Lar é uma atividade que eu vou explicar direitinho aqui todos os passos e que nos proporciona um ambiente mais salutar, principalmente para as crianças. Então, você que me assiste, preste bastante atenção como que deve ser feito o Evangelho e faça na sua casa. Se você ainda não faz, faça na sua casa. Você vai ver como o ambiente, né, como a energia da sua casa, do seu lar, vai se transformando aos poucos. Então, o que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é um estudo do Evangelho de Jesus dentro da nossa casa, visando a família. Então, o Evangelho no Lar, ele é direcionado para a família, tá certo? E para que a gente faz o Evangelho no Lar? Para estabelecer um convívio salutar entre os membros da família, para aprender e vivenciar o Evangelho. Desta forma, atrai-se para o convívio doméstico Jesus e espíritos superiores, que orientam, amparam e protegem o ambiente, tornando-se posto avançado de luz, amparando a família, a casa, a rua ou o bloco de apartamentos. Enfim, o Evangelho no Lar, ele vai ser uma luz dentro da sua casa. No momento em que você buscar o Evangelho de Jesus como forma de estudo dentro da sua casa, você vai ver que a harmonia vai aumentando, que a serenidade vai aumentando, que as dificuldades vão continuar aparecendo, mas que você vai ter uma força, uma coragem, uma paciência maior, um entendimento melhor para poder enfrentar as dificuldades. Então, esse é o momento, né, em que a família toda se reúne com um único objetivo: trazer Jesus para dentro de casa. E isso é fundamental nos dias de hoje, né? Então, e essa luz, ela não vai servir somente para a sua casa. Ela é tão poderosa que ela vai invadir a sua casa, a sua família, e vai servir para todos que estiverem ao redor. Então, a sua rua vai ser beneficiada. Se você mora em prédio, o seu prédio vai ser beneficiado, o seu bairro vai ser beneficiado, porque a luz, ela tende a expandir, ela tende a iluminar tudo que está em volta. E é exatamente isso que o Evangelho no Lar faz para nós. E como que ele deve ser feito? Bastante atenção. Primeiro, deve-se decidir um dia e uma hora, e esse dia e essa hora devem ser marcados com antecedência. Então, esse dia e essa hora, eles devem ser pensados com toda a calma, com todo o carinho, para ver qual é o dia e qual é a hora em que a maioria ou todas as pessoas da família estão presentes. Porque é importante que, se possível, todos estejam presentes, ou então pelo menos que a maioria esteja presente nesse dia e nessa hora, certo? É importante buscar pontualidade e assiduidade. Então, naquele dia, você marcou, digamos, 8 horas, segunda-feira. Então, naquele dia, você vai deixar tudo que você estiver fazendo e vai se dedicar para aquilo que você se comprometeu. Porque é um compromisso que a gente assume com a espiritualidade, né? A gente não assume somente com as pessoas que estão dentro da nossa casa. É um compromisso muito sério que você vai assumir com a espiritualidade. Então, a espiritualidade, naquele dia, naquela hora, vai estar dedicada à sua casa, à sua família. Então, é importante saber disso. Então, assiduidade, por quê? Porque muitas vezes, né, e principalmente no começo, acontecerão episódios que podem tirar a família do foco, né? Então, um aniversário que é marcado naquele dia, naquela hora, um passeio que acaba atrasando e você não consegue chegar naquele dia para aquele compromisso, enfim,
uma pessoa que passa mal perto da hora de começar o evangelho. Podem acontecer diversas coisas nesse dia, mas a sua perseverança é fundamental nesse momento. Então, no momento que você começar a perseverar, começar a entender e dar seriedade para aquele compromisso, as coisas vão se acalmando e aí tudo entra nos eixos. Bom, aí você separa um lugar da casa que seja mais adequado. A sala, a cozinha, um lugar que você veja que todos podem se acomodar, né? E fazer um estudo. Então pode ser a sala, pode ser a cozinha, né? Usar a mesa da cozinha. E aí você pode separar uma jarra com água, tá? Ou copos. Pode colocar, já dependendo do tanto de pessoas que tiver, você já separa 3, 4 copos com um pouco de água, tá certo? Deve ser feito, para começar, a prece de abertura. O que é essa prece de abertura? Nesse momento você vai pedir que a espiritualidade, né, que acompanha a sua família, que ela venha estar presente com vocês neste momento, né? Então, a gente pede o auxílio de Jesus, pede o auxílio de Deus, para que naquele momento o objetivo da família seja feito, né? Que é de harmonizar o ambiente. Separa-se livros, a Bíblia, o que você tiver na sua casa para fazer leituras. Essas leituras, elas devem ser educativas e do Evangelho de Jesus. Esse é o objetivo, né? Você pode também, você que nos assiste, você tem com certeza acesso ao site, e no site nós temos a ata. Se por acaso você desejar, você pode fazer a leitura da ata. Comece pelo primeiro item e vá seguindo um pouquinho por dia até o final dela, tá certo? É importante você ter sempre uma leitura edificante neste momento, tá? Depois da leitura, né, a pessoa que leu, ou uma outra pessoa, ou mais de uma pessoa, podem fazer comentários a respeito da leitura, tá certo? Então, esses comentários, eles devem sempre ser direcionados para o estudo que está sendo feito. No final dos comentários, escolhe-se uma pessoa para fazer a vibração, ou a mesma que fez a leitura pode ficar também responsável por isso. As vibrações é para você praticar a caridade neste momento, né? Então, conforme a gente vai evoluindo a nossa forma de pensar, a gente deixa de pensar somente na gente, né? Então, a gente passa a pensar no outro também. Então, você vai estar, né, vou chutar aqui um tipo de família, você e seus 2 filhos. Só que seus parentes não se restringem somente a você e seus 2 filhos. Você pode ter uma avó, uma tia, um primo, e que você sabe que pode estar passando por uma dificuldade. Então, neste momento, a nossa caridade entra em ação através das vibrações. E aí a gente pode vibrar por nós mesmos, pela nossa casa, por algum parente que você sabe que esteja passando por um problema, por um amigo, né? Pelo país, pelo bairro, pela cidade, enfim, as vibrações, elas podem se estender e não há limite para nós fazermos o bem, tá certo? Depois fazemos a prece de encerramento, né, agradecendo a Deus que nos auxiliou através da presença dos seus anjos, né, dentro do nosso lar naquele momento. E aí bebe-se da água. Lembra da água que você colocou no começo do seu evangelho? Nessa hora, ela se torna água fluidificada. Por quê? Porque ela recebeu todas as bênçãos, né, que a sua família precisa e que cada membro da sua família está necessitando. Porque disso, com certeza, Deus sabe da necessidade de todos nós. E Ele vai agir, tenha você certeza disso. A duração do evangelho é de 30 minutos a 1 hora. Não pode se estender muito porque começa a ficar cansativo, né? E tende-se a fugir do tema proposto, né? Então, se limitar a esse tempo é bom, principalmente se estiver criança. E é exatamente esse o objetivo, né? De fazer com que o ambiente se torne um lugar de educação para a criança. Então, a criança, ela pode e deve participar, tá certo?
Então, pensando nisso também, é bom não se estender muito. É interessante evitar manifestação mediúnica. Esse não é o momento para isso, tá certo? Se houver dentro da casa alguém que tenha uma facilidade para isso, não favorecer isso no momento do evangelho, tá certo? Então esse momento é um momento de educação, de buscar conhecimento para a família se sustentar. A manifestação mediúnica, ela deve sempre acontecer num lugar apropriado, com pessoas que estarão ali fazendo o trabalho de manejo, né, de controle, para que isso não saia do controle. Então, dentro da sua casa, esse momento não é o momento apropriado, tá bom? E como o nosso objetivo são as crianças, eu separei alguns livros, né, que são bem interessantes e que vão favorecer o interesse da criança. O primeiro é infelizmente você não vai poder ver aí, né? Meu Pequeno Evangelho, da Turma da Mônica, tá? Inclusive, a Turma da Mônica, ele tem vários livros visando a doutrina espírita, tá? Esse é um deles. Você pode usar a Bíblia Infantil, né? Que tem textos voltados para o entendimento da criança. O Evangelho segundo o Espiritismo para a Infância e Juventude, de Allan Kardec. E Chico Xavier, né, nos seus ensinamentos, também da Turma da Mônica. Então, esses livros aqui que eu estou colocando são apenas sugestões, né? Você pode usar o livro, a Bíblia que você tiver na sua casa, né? Como nós estamos aqui orientando, não estou dizendo para que você deixe os livros da sua religião, da sua doutrina e use esses daqui. Você vai usar aqueles que você acha que convém neste momento, certo? Então esse é estudo ecumênico e você vai, neste momento, independente de qualquer religião, trazer a presença de Jesus, de Deus, para dentro do seu lar, para que a educação das crianças, dos seus filhos, possam ser fortalecidos e acontecer da melhor maneira possível, certo? Então o Evangelho no Lar é uma prática que todos nós aqui da ICEL temos, né? E acredite, vale a pena você fazer, certo? É uma orientação que a gente passa aqui e que vale a pena mesmo. Experimente fazer na sua casa aí, e se você tiver oportunidade, depois diga para nós qual foi o resultado, tá ok? Bom, então começando, né? Aí vem infelizmente você não vai ver, eu estou pensando que você está vendo aí, então eu estou me atrapalhando aqui, mas você não vai poder ver. É uma espiritinhas, né? Uma história em quadrinhos que mostra um menininho, né? Um homem sentado à mesa, então ele está lá se preparando para fazer o evangelho e ele olha no relógio e fala assim: já vai começar o evangelho no lar e vou ter que fazer sozinho novamente. E aí, no outro quadro está assim, ele sentado, alguns espíritos, algumas entidades em volta dele, e eles falam assim, é o que ele pensa. Ou seja, haverá momentos, né, que você pode se encontrar sozinho no seu lar, né? Aconteceu alguma coisa que infelizmente só sobrou você nesse dia na sua casa. Faça a si mesmo, tá certo? E como esse personagem aqui, não pense que você está sozinho, não. Você estará sempre muito bem acompanhado por Jesus e por todos os anjos que trabalham na obra dele, tá certo? Então, infelizmente, às vezes vai acontecer de você estar sozinho e você ter que fazer. Mas isso não será motivo para você desistir, tá bom? E aí tem mais um aqui, tem 2 espíritos conversando, né? E um deles fala para o outro: cheguei para perturbar a casa do Zé. Aí o outro do outro lado responde: não vai dar mais. Aí ele pergunta: por quê? Aí mostra embaixo a casa do Zé,
toda iluminada, irradiando luz, né? E um dos espíritos responde assim: ele começou a fazer o evangelho no lar. Ou seja, no momento em que a gente começa a fazer o evangelho no lar na nossa casa, é como se a gente estivesse blindando ela contra a ação do mal, tá certo? Então, deixa de ser um acesso fácil, né? Deixa de ser um ponto onde espíritos pudessem vir para atrapalhar a convivência da sua família. Então, é uma energização que vai acontecendo e que ela flui, como eu já falei, não só para a sua casa, mas para ao redor também, tá certo? Então, o poder do Evangelho é grande. E olha só o que Emmanuel fala sobre isso. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família aperfeiçoada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. Ou seja, são pontos de luz que vão se multiplicando, né? E essa é a ideia do Evangelho, que a gente possa fazer, né, com que vários pontos de luz possam ir aparecendo no planeta, para que as trevas sejam cada vez menores, certo? E aí começamos então a parte de hoje, né, que é a missão da escola, né? Nós falamos na semana passada sobre a missão dos pais, né, que é a educação começa no lar. Então, o básico, primordial, tem que vir dos pais. Então, os pais, eles são responsáveis e responderão se eles falharem na sua missão, tá certo? Agora vamos ver qual é a missão da escola na educação das crianças. E aí vem uma pergunta: educar ou instruir? Será que educar e instruir é a mesma coisa? Vamos ver. Eu vou colocar duas imagens. Eu vou relatar para vocês que estão assistindo. Uma tem uma corujinha, né, um GIFs animado, uma corujinha lendo um livro. E na outra é a metamorfose da borboleta. Então ela saindo do casulo, abrindo as asas, né, se preparando para alçar voo. E aí eu pergunto para todos: qual dessas imagens vocês acham que tem a ver com educação e qual imagem vocês acham que tem a ver com instrução? Alguém aqui saberia me dizer? Arrisca um palpite? Instrução é a borboleta? Mais alguém concorda, discorda? Não. Errou. Por que não? A instrução, gente, a gente vai ver que ela é uma coisa limitada, né? A educação não, ela é um agente transformador. Por isso é que eu coloquei a imagem da borboleta, porque no momento que a gente se educa, a gente se transforma. A gente nunca mais, lembra da mensagem da frase de abertura? No momento em que a mente se abre, nunca mais ela retorna ao que era antes. Assim, somos nós também, enquanto espíritos, enquanto pessoas. E quando a gente recebe a educação, nós nunca mais voltamos a ser lagarta. Como a borboleta lá, ó, ela deixou de ser lagarta. Ela agora é uma borboleta pronta para voar. Assim somos nós no momento que a gente recebe a educação. Nós recebemos a educação, nós nunca mais seremos os mesmos. Podem ter certeza disso, certo? Então vamos explicar direitinho o que é isso daí. O que é educar, então? Educar é disponibilizar condições para o pleno desenvolvimento do ser humano, nos aspectos biológico, intelectual, psíquico, psicológico, social, estético, ecológico e moral. Ou seja, o ser como um todo.
Essa é a função da educação, de fazer com que o indivíduo se transforme por inteiro e não somente em pedaços, em partes distintas, em partes separadas, mas ele precisa se transformar por completo, senão não é educação. O fundamento essencial da educação, valor inalienável, é de o homem se transformar em criatura melhor. Esse é o objetivo da educação. E aí vocês não estão vendo, mas tem um GIF lá mostrando um ser, né, adquirindo um terceiro olho. O que seria esse terceiro olho? É o conhecimento, né? É ele se abrindo, né, conseguindo perceber, ver coisas que antes ele não conseguia ver nem perceber. Então, é o valor, né? E isso se torna uma lei natural. Se é lei natural, ninguém pode ir contra, tá certo? Então, essa é a lei natural que Deus instituiu para todos os seus filhos, de se elevar, de se educar e de se transformar, certo? E a partir disso, poder fazer parte da sua obra cada vez mais de maneira séria, com alegria, com intensidade e com verdade, certo? Essa é a educação. E instrução. O que é se instruir? Instruir é transmitir ou adquirir conhecimento, em geral viabilizado pelo ensino formal direcionado para o aprendizado cognitivo. Ou seja, a instrução, ela tem um objetivo centralizado, que é de transmitir conhecimentos para um objetivo. Qual é o seu objetivo? Profissional, né? Transformar o homem num profissional. Então, essa transmissão de conhecimentos, ela é importante para o espírito. Não vamos pensar nós que ela não seja. Ela é importantíssima, certo? Porque até eu coloquei lá, você que não tá assistindo, não está vendo, tem uma mão bem grande, né? Que eu colocaria como se fosse a mão de Deus. E em cima dessa mão tem um garoto, né? Com a mãozinha estendida, tentando alcançar o cosmos. Ou seja, somos nós, né? Tentando identificar, conhecer, né? Saber como que acontece tudo o que Deus criou. E esse é o objetivo de Deus, que a gente tenha o conhecimento das suas leis, de como nós somos criados, como funciona o nosso corpo, como funciona o nosso espírito, como funciona tudo o que está à nossa volta, para que serve, como foi criado, né? Qual a finalidade. Tem tanta coisa que nós não sabemos, né? E que a gente fica parado, esperando o tempo passar, anestesiando as nossas forças e perdendo a oportunidade de descobrirmos coisas valiosas para a nossa evolução. Então, até um tempo atrás, né, as pessoas imaginavam, infelizmente ainda há pessoas que pensam isso, que só nós somos os habitantes desse cosmo todo. Só existe vida no planeta Terra. Então, hoje já foi provado que não existe vida só no planeta Terra. O problema é que nós não encontraremos vida igual à nossa, com essa matéria igual à nossa. Mas isso não significa que não exista vida. Existe sim, só que em matérias diferentes, corpos diferentes, organismos diferentes. Mas é vida criada por Deus do mesmo jeito. Então a gente tem que se apropriar desse conhecimento, colocar a mão nele, sem medo, né? Porque esse é o objetivo que Deus quer de cada um de nós, que a gente se instrua também. A educação transforma, através da instrução, né? Eu só posso me educar se eu conhecer. Como que eu posso me educar se eu não conheço nada? Se eu não busco esse conhecimento? Então isso é muito importante, certo? E é importante a gente distinguir o que é instrução e o que é educação.
aí o Espírito Verdade traz a seguinte frase para nós, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Por que será que ele trouxe para nós esta frase? Tem um significado muito grande, tá certo? E nós temos esta frase na ICEL. Quando os espíritos, e o Espírito Verdade participou da formação da ICEL, quando eles trouxeram, eles nos instruíram para que a gente fizesse tudo do jeitinho que fosse da vontade deles. E a gente está tentando fazer. Um deles é, como vocês podem ver aí, vocês não estão vendo o mesmo que nós, mas vocês podem ver aqui atrás do altar, que é a mesma coisa. Os dois círculos, com a parreira e escrito, amai-vos e instruí-vos. Quem disse isso? O Espírito Verdade, o Espírito Consolador, certo? Por que ele falou isso? Lembra que a educação é a transformação, e a instrução é adquirir conhecimentos. A educação vai acontecer através do amor. É através do amor que a gente vai se transformar. E a instrução, ela é importante porque ela vai fazer com que a gente conheça tudo que está à nossa volta. A espiritualidade quer que a gente busque esse conhecimento através da instrução. Tá certo? E essa transformação que é importante para nós, ela vai acontecer através do amor, tá certo? Então, por isso, amai-vos e instruí-vos. Se eduque, se instrua, se transforme, busque o conhecimento, entenda quem é você, de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui, certo? Essa é a orientação dos Espíritos. E essa é a orientação da ICEL também, certo? Na educação, nós temos o que nós chamamos os 4 pilares da educação. Os 4 pilares da educação são os conceitos que fundamentam a educação. Eles foram escritos num relatório por Jacques Delors, numa reunião da Unesco. E Jacques Delors define os 4 conceitos da seguinte maneira. Primeiro, aprender a conhecer. Segundo, aprender a fazer. Terceiro, aprender a viver, a conviver. E o último e quarto, aprender a ser. Então, esses são os 4 pilares, ou seja, essa é a base da nossa educação. Educação formal, eu estou falando, tá? Essa é a base da nossa educação. Então, a educação precisa passar por esses 4 pilares, certo? E a gente vai ver agora cada um deles. Aprender a conhecer. O que é aprender a conhecer? Esse aprender a conhecer, esse pilar, indica o interesse, a abertura para o conhecimento, que verdadeiramente liberta da ignorância. Ou seja, buscar a verdade, nada mais que isso, não ficar na ilusão a nossa vida toda. Nós temos à nossa disposição vários métodos que nos faz sair da ignorância, tirar esse véu dos nossos olhos e buscar a verdade. Então, aprender a conhecer, a gente precisa aprender a conhecer as coisas, ter esse interesse de buscar os conhecimentos necessários para a nossa evolução, de estar ambientado, estar apto a identificar tudo que está à nossa volta, fazer parte, ter o entendimento que nós podemos e devemos, A gente não pode mais ter o pensamento de séculos atrás de achar, que Deus não quer que a gente conheça as coisas dele. Pelo contrário, Ele quer muito, Ele deseja muito que a gente faça isso. Por isso é que a doutrina espírita veio à tona. Exatamente para tirar esse véu e fazer com que a gente tenha conhecimento de todas as suas leis, de tudo que Ele criou, de tudo o que faz parte da nossa existência. Essa é a vontade de Deus. Então, aprender a conhecer. Vamos buscar isso.
O segundo, aprender a fazer. Infelizmente, de novo, você não está vendo. Tem um GIFs de um menininho, deve ter uns 2 aninhos mais ou menos. Ele está num terreno baldio com uma pá, né? E ele começa a cavar. E quando ele ergue a pá, infelizmente, toda a terra cai em cima dele. Ou seja, somos nós ainda. Nós estamos aprendendo a fazer as coisas. Mas nem por isso nós devemos deixar o medo tomar conta e parar. Nós vamos errar? Com certeza. Pode ter certeza absoluta disso. Mas a gente precisa continuar. Então, aprender a fazer mostra a coragem de executar, de correr riscos, de errar mesmo na busca de acertar. Nós estamos no estágio, né, evolutivo que nós não podemos querer acertar sempre. Podemos acertar de vez em quando, né? 50%, vamos dizer, né? Mas, e os outros 50%? Ah, não, já acertei 50%, agora chega, não vou tentar mais não, senão eu vou errar. Não pode ser assim. Eu tenho que tentar sempre, com a possibilidade de erro ou de acerto. Porque eu só sei se eu vou errar ou se eu acertar, se eu tentar, né? Se eu aprender a fazer. E como que eu aprendo a fazer? Fazendo. Não tem outro meio, né? A criança, ela aprende como? Por imitação, mas principalmente na hora de executar aquilo que está sendo ensinado para ela. Então, aprender a fazer. Guardem bem isso. O terceiro, aprender a conviver, aprender a viver junto, né? Você que está nos assistindo, tem um GIFs, né, de um cachorro enorme, né, tipo São Bernardo, e um menininho também, de uns 2 aninhos, 3 aninhos, abraçando esse cachorro que é quase do tamanho dele, né? Só que ele está ali tentando, né, colocar uma convivência amigável, né? Qualquer criança no lugar dele teria medo de se aproximar, né? Mas ele não, ele está ali com toda a coragem, buscando a convivência amigável. Então, o terceiro pilar, aprender a conviver, traz desafios da convivência, que apresenta o respeito a todos e o exercício de fraternidade como caminho do entendimento. Ou seja, nós precisamos conhecer em primeiro lugar a gente mesmo, né? Sócrates nos alertou, conhece-te a ti mesmo. A gente precisa começar por nós, não adianta. Não adianta a gente querer saber tudo do outro e não sabermos nada da gente mesmo. Então vamos começar por nós, começando por nós mesmos, né? Nos identificar, olhar para dentro de nós, sem medo, né? Buscar quem somos realmente na nossa essência e ampliar isso para os outros. Porque nós não vivemos sozinhos. A gente vive em coletividade, em sociedade, né? Então a gente precisa aprender a conviver da melhor maneira possível. E o ecumenismo é justamente isso, essa convivência amigável, né? Onde você fica alegre com as coisas em comum, e respeita aquelas que você tem uma certa divergência, tá certo? Mas sempre buscando o entendimento, né? Que isso não seja, em momento nenhum, motivo para você se afastar do outro, e sim para você conhecer um pouco mais, né? É uma oportunidade valiosa de você conhecer coisas maravilhosas, né? Coisas que você não imaginaria conhecer através de um outro que é totalmente diferente de você. Você começa a saber de coisas maravilhosas. Então a convivência é fundamental. E o quarto é aprender a ser. O mais importante, por explicitar o papel do cidadão e o objetivo de viver, né? Quem nós somos de verdade? Nós somos espíritos criados por Deus. Infelizmente, muitos irmãos nossos ainda não têm esse entendimento, né? É uma pena, mas vai chegar o dia em que todos eles terão, tá certo? Então, aprender a ser, né? A ser filhos de Deus, né? A sermos irmãos de Jesus e trabalhar junto com Ele nessa obra, né? Para quê? Para que esse entendimento, ele tem que nos levar a uma ação, né? A gente não pode adquirir todo esse conhecimento
né, e ficar inertes, parados. A gente tem que assimilar tudo isso e avançar na nossa caminhada, porque senão não adiantou nada ter esse conhecimento todo. Então, aprender a ser é para que a gente possa, na nossa essência, sermos verdadeiros, né, e ajudar o nosso irmão a ser também, certo? Então, vamos guardar bem esses 4 pilares. Na próxima semana, nós vamos falar sobre eles novamente de uma maneira aí mais profunda, certo? Então, a educação, para que ela aconteça verdadeiramente, isso de maneira formal, dentro da instituição, na escola, ela precisa passar por esses 4 pilares, tá certo? O professor que estiver atento, ele está sempre atento, trabalhando, buscando colocar em prática esses 4 pilares, porque senão o conhecimento, o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende, e nisso o tempo vai passando e a educação não acontece. E o que a gente tem como resultado é o que a gente vê hoje, né? Uma sociedade completamente perdida, que não sabe para onde vai, né? E que a gente começa a ver atrocidades das mais diversas, tudo isso por conta da falta de educação e da falta de instrução. Então, é um mal que precisa ser remediado o quanto antes. E só a educação e a instrução é capaz de voltar atrás com esse mal que a gente vem vivenciando até agora, certo? E aí a função da escola, né, para Morã é o seguinte: organizar os processos de aprendizagem dos alunos de forma que eles desenvolvam as competências necessárias para serem cidadãos plenos e contribuam para a nossa sociedade. Ou seja, a nossa sociedade, ela precisa melhorar, né? Todos nós concordamos nisso. E quem é que vai melhorar isso? É quem está vindo, né? Porque hoje a gente está vendo a sociedade do jeito que está. Se ela está do jeito que está, não adianta a gente querer esperar muito desses espíritos que estão no poder, né, e que até agora não fizeram nada. Então, vamos esperar que esses que estão chegando, cheguem com uma mente, né, mais aberta, mais bem trabalhada e possam fazer a diferença a partir de então, certo? Então, essa é a função social para Morã, é fazer com que os alunos possam, através das suas competências, através das suas habilidades, agirem para tornar a sociedade um pouco melhor, certo? E isso é a função da escola também. Só que a educação, gente, infelizmente, como alguns pais pensam, ela não é função somente da escola. A escola ajuda, porque a gente fala assim, não, a educação é função dos pais. Mas eu, como professora, posso garantir isso, que não tem como a gente se isolar completamente da educação de uma criança. Porque ela fica com a gente pelo menos 5 horas do dia, 5 dias por semana. Então, em algum momento, você vai educá-la no sentido de respeite o seu colega, espere a sua vez, né? Não jogue papel no chão, não polua o meio ambiente. Tudo isso é o quê? É educação, né? E essa educação, ela é dada também na escola. Mas hoje o que a gente vê é que os pais, eles querem colocar essa função que é deles somente na escola. E é por isso que a gente vê tanto problema, tanta adversidade dentro da escola. Porque as crianças estão chegando cruas dentro da escola. Elas não estão recebendo a base necessária que deve vir do lar, né? Que é o respeito, né? Que é o entendimento que ele está dentro de uma sociedade, que ele precisa agir de acordo, né, com seus direitos e seus deveres. Então, a gente precisa, dentro da escola, ensinar tudo, né? Desde o mais simples, a atitude, até a mais complexa. Então, o que a gente fala? A educação não pode ser delegada somente à escola, porque o aluno, ele é transitório, mas o filho é para sempre. Então, a professora pode ficar 3, 4 anos com o aluno. Agora, o pai e a mãe vai ficar com o filho a vida toda.
Então, vamos pensar nisso, né? E não vamos ignorar esse dever de educar as nossas crianças da melhor maneira possível. E por que a educação e a instrução é tão importante? Porque ela visa a nossa evolução espiritual. Lembra que no primeiro eu falei que a palavra educação aparecia 29 vezes no Livro dos Espíritos? Não deve ser à toa, né, gente? Por quê? Porque a educação é primordial para a nossa evolução espiritual. E por quê? Porque ela começa na família. A família vai auxiliar o trabalho da escola. A escola vai auxiliar a sociedade. E a sociedade vai auxiliar o governo, que por sua vez deve auxiliar a família. E criar o quê? Um círculo completo, sem lacunas, né? Sem falsidade, né? Sem fingir que está fazendo a sua parte sem fazer, porque infelizmente é o que a gente está vendo hoje. A família finge que educa seu filho, a escola finge que ensina, a sociedade finge que cobra do governo, que busca seus governantes da maneira correta, e o governo finge que ajuda todo mundo. E isso não está acontecendo. Infelizmente a gente sabe que não é essa a verdade. E isso precisa acontecer, para que a nossa evolução espiritual possa acontecer, e que a gente saia desse estágio e avance. Senão a gente vai ficar estacionado por muito tempo, né? E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente evolua. E Ele coloca todas as condições ao nosso alcance. Tudo. A gente pode ver lá, família, escola, sociedade, governo, está tudo aí. Só que a gente precisa agir, né? A gente não pode ficar anestesiando as nossas forças e pensar, o outro vai fazer por mim. Vamos esperar para que o outro faça. Não, cada um precisa fazer a sua parte para que tudo possa acontecer da maneira correta. Tá certo? E para finalizar por hoje, né, uma frase da Mônica Christie, que é uma pedagoga e uma escritora. A família educa, a escola forma e a vida informa conforme procuramos saber. Assim nos aperfeiçoamos, alicerçados em princípios sólidos, rumo à concretização de nossa cidadania humana e espiritual. Esse é o objetivo que eu deixo para cada um de nós refletirmos aí durante a semana. Então, a família deve educar, a escola deve formar cidadãos capazes, né, com suas habilidades, com suas competências. A vida, ela vai informar conforme a gente busca, né? A vida está aí, com todos os conhecimentos à nossa disposição, e vai nos informar no momento em que a gente buscar por eles. Agora, sentado, esperando as coisas acontecer, nada acontece, né? E na medida que a gente se esforçar, a gente vai se aperfeiçoando, vai se alicerçando, para que a gente se concretize na nossa evolução humana e espiritual, certo? Então, como eu falei para vocês, educação é um tema muito abrangente, né? Se eu fosse falar, daria para falar a semana inteira aqui, né? Mas a semana que vem a gente encerra esse tema educação, tá bom? E eu espero que tenha auxiliado aí de alguma maneira para que a gente possa refletir, para que a gente possa mudar, né, a nossa forma de pensar e de agir, certo? Então, paz com Jesus a todos, uma boa noite, fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Queremos agradecer a mensagem da nossa irmã presbítera, que é muito esclarecedora para todos nós aqui presentes e os não presentes. Dando continuamento agora na ata, indo para o item credo, profissão de fé cristã ecumênica universal.
que está na responsabilidade do nosso irmão pastor Carlos Fernando. Item 7. Credo, profissão de fé cristã, espírita, ecumênica, universal. Vide livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Item profissão de fé espírita raciocinada. 7.1. Irmãos, este é o nosso credo, é a nossa profissão de fé. Cremos e sabemos, há um Deus, inteligência suprema, causa primeira e criadora de todas as coisas e de todos nós, os espíritos. Deus é único e absoluto Senhor, é eterno, é imutável, é imaterial, é onipotente, é soberanamente justo, é misericordioso, é bom. Deus é infinito em todas as suas perfeições. Ó Deus, toda honra e toda glória unicamente seja para vós. Existimos por vossa soberana vontade, ó Pai celestial amado. 7.2. Cremos e sabemos, Deus criou os espíritos, seus filhos. Eles são os seres inteligentes da criação, são os agentes de Deus, auxiliando-o em sua incessante e permanente atividade divina. Os espíritos são criados simples e sem sabedoria. São dotados de perfectibilidade e igual aptidão para adquirir sabedoria e moralidade. O bem é o caminho real e normal do espírito. O mal não é obra de Deus. O mal é resultado dos sentimentos e atos inferiores praticados e desenvolvidos pelos espíritos que se distanciam voluntária e individualmente da verdade e do bem. Cremos e sabemos, Deus criou o universo para que os espíritos nele atuem, e assim, por intermédio das relações entre si e agindo sobre a matéria, amando-se uns aos outros, desenvolvam a moralidade e a inteligência, mas sempre buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ó Deus, louvamos por vosso amor para com vossas criações. A vossa bondade infinita nos permite cooperar na vossa sagrada obra. 7.3. Cremos e sabemos, à medida que o espírito se afasta do ponto inicial da sua individual criação, desenvolve-se-lhe as ideias, e com as ideias rompe-se-lhe o seu livre-arbítrio, sendo este um dos seus essenciais atributos. Cremos e sabemos, o termo final da caminhada do espírito, o destino de todo ele e de tudo, é a perfeição relativa, a qual é alcançada, lenta ou mais rapidamente, segundo a forma, o modo e o comportamento de vida individualmente adotada. A cada um é-se dado conforme sua própria obra. É a lei do merecimento individual, é a lei de causa e efeito. A vossa misericórdia, ó Deus, está em nós. Eis a verdade absoluta. Nossa mente e coração, guarde a vossa santa palavra,
convertendo-nos em conscientes e permanentes semeadores da vossa inextinguível luz e verdade, nos dois planos da vida, o material e o espiritual. 7.4 Cremos e sabemos. A verdadeira vida eterna é a espiritual. A vida material é transitória. A reencarnação é lei natural. O espírito, em adentrando a humanidade, reencarna sempre e somente na forma humana, para cumprir os desígnios de sua individual evolução. Ele não renasce para sofrer, mas para, com alegria, reparar os erros praticados, ou exercer tarefas e missões de amor e de auxílio ao progresso individual ou universal. Existe um limite para a reencarnação, e com ele, o último inimigo, a morte física, é-se vencido ou vencida. Todavia, cada espírito reencarna vezes diversas, seja na Terra ou em outros mundos ou galáxias. Cremos e sabemos existir a ressurreição do espírito e não a ressurreição do espírito no seu mesmo corpo de carne que já morreu. Onde estejam os espíritos, eles se comunicam ininterruptamente, independentemente do grau ou plano evolutivo a que pertençam, seja espiritual ou material. Os superiores vivenciam a solidariedade universal, cooperando entre si reciprocamente no trabalho, na harmonia, no amor e na caridade. O inverso, temporariamente, ocorre com o espírito que, voluntariamente, por ignorância e transitória inferioridade, persiste na prática da maldade, perturbando o seu próprio mundo íntimo e autodistanciando-se, por isso, da verdade, da luz e do reino de Deus. Ó Deus, Pai bondoso, tua justiça nos permite a reparação do mal praticado. O teu perdão cobre a multidão dos nossos pecados. Maravilhoso é retornarmos com a mente pura à tua augusta e celestial presença. Acolhe-nos, ó Senhor. 7.5 Cremos e sabemos. É a Bíblia, obra escrita pelo esforço espiritual e humano. Ela é fruto da inspiração de Deus, de Jesus Cristo, dos espíritos superiores, e demonstra as alianças e ações entre Deus e a humanidade planetária, reencarnada e desencarnada. Cremos e sabemos. A doutrina cristã espírita ecumênica, praticada pela ICEL, constitui-se em basilares ensinos revelados pelo Espírito Verdade, prometido por Jesus Cristo e enviado por Deus, para esclarecer, recordar e iluminar nossas mentes a respeito das lições transmitidas pelo divino Rabi Galileu. Cremos e sabemos. A doutrina cristã espírita ecumênica, luz da palavra divina sobre os ensinos bíblicos, que entre outros narra a história de um povo a caminho da luz, tem por missão a restauração da verdade. Cremos e sabemos. O Espírito Consolador, o Espírito Santo, o Espírito Verdade, objetiva a união de todos os povos neste novo tempo, nesta nova etapa de progresso para a humanidade, em nome de Jesus Cristo, nosso irmão e governador espiritual. Ó Deus, fiéis à tua gloriosa vontade, ansiamos viver a plenitude de nossa liberdade material e espiritual, concretizando em nós a paz e a justiça do vosso amoroso reino. Em Jesus Cristo, teu Messias, nos alimentamos na verdade. 7.6
cremos e sabemos. A Igreja Cristã Espírita Ecumênica Universal, ICEL, é uma obra espiritual, revelada e manifestada ao mundo neste novo tempo, sob o esforço da falange do Espírito Santo, o Espírito Verdade, o Espírito Consolador, para agir e auxiliar na grande obra de regeneração da humanidade, preparando-a para a segunda vinda de Jesus Cristo, nosso irmão, mestre e rei ungido por Deus. Sabemos, a ICEL opera na terra e fora dela, sob as ordens, proteção e direção espiritual de Jesus Cristo, e objetiva congregar os espíritos na sagrada unidade espiritual e religiosa mundial, influenciando-os para vivenciar, mesmo estando na carne e por antecipação, o reino de Deus. Ó Deus, a vossa mensagem eterna é a mesma ensinada a todos nós, por vosso Messias, Jesus, vosso Cristo, e outros santificados Espíritos, as pátrias espiritual e material, proclama a vossa glória. Hosana em todos os planos da vida. Bendito que vem em nome do Senhor, em qualquer lugar da terra. Vamos continuar nossa ata, indo para o item 13, momento da energização coletiva, imposição de mãos. Irmãos, em nosso benefício, neste momento de amor, luz, de pão e esperança, preparemo-nos para receber mais bênçãos de Deus por meio de Jesus Cristo e de seus celestes enviados. Esta tarefa está na responsabilidade da nossa irmã Zenilde. Neste, como em todos os momentos das nossas vidas, se realiza e se cumpra a vossa soberana vontade, ó Deus. Confessamos nosso arrependimento pelo cometimento das nossas ofensas. Também declaramos aceitar e seguir a Jesus, vosso Cristo, e ao Espírito Santo, confirmando no batismo e na fé, para o serviço do teu reino. Que vosso sagrado Espírito esteja sobre nós, ó Pai amado. Posição de mão na responsabilidade da mesa. O item 14. Comunhão cristã espírita ecumênica, momento das vibrações. Irmãos, Jesus Cristo pôs-se à mesa com os discípulos e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Tomando o cálice e havendo dado graças, tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe dizendo: fazei isto em memória de mim. Irmãos, na esperança da segunda vinda de Jesus Cristo, em atendimento ao pedido do nosso irmão e mestre, nós cristãos espíritas ecumênicos, no ato de íntima e também comunitária comunhão de pensamentos, relembrando aquela santa ceia, reunião de amor, naquele cenáculo humilde. Doemos agora a todos os nossos irmãos e demais criaturas e criações de Deus, o que de melhor e mais puro em nossos espíritos existir, auxiliando de boa vontade a pessoa de nossa irmã
a responsabilidade da direção. Então, neste momento, convidando todos os nossos irmãos que nos assistem pelas redes sociais para que nos acompanhem neste momento tão importante. Então, vocês que estão em seus lares, prepare o copo com água para energizar, para na hora da comunhão a gente fazer a nossa comunhão juntos. Neste momento, a nossa confissão com Deus. Iremos conversar com Deus, pedir força a Deus, determinação. Pai amado, confiamos tanto em Ti. Temos tanta certeza que Deus, sendo bom, justo e misericordioso, dá para todos os seus filhos as mesmas oportunidades que estamos aqui, pedindo, te implorando, te suplicando, para que nos ouça nesta noite de domingo. Esse é o nosso momento com Deus. Então vamos sentar confortável, respirar e sentir, vivenciar essa luz nos envolvendo de tal forma que a nossa transformação neste exato momento será plena. Porque nós queremos estar com Deus. Porque nós precisamos de Deus para a nossa vida ser feliz. Então sinta, meus irmãos, vocês que estão em seus lares, sinta o envolvimento espiritual, a paz, o amor reinando em cada um de nós que estamos neste momento em comunhão com Deus. O envolvimento de luz, envolvimento de paz, de firmeza e coragem. Coragem para que todas as dificuldades que venham ao encontro da gente, a gente possa ter força suficiente de ultrapassar elas de cabeça erguida, com Deus na nossa frente, com a fé raciocinada e a razão iluminada. Então, neste momento, a gente sente a presença viva de Jesus Cristo na nossa frente, nos dando um passe. E o nosso corpo e o nosso espírito sendo energizado. Os nossos corações que estão aflitos sendo aliviados. A nossa fé sendo aumentada neste momento. Vamos respirar e dizer a Deus do fundo dos nossos corações que valeu a pena estar em comunhão com Deus neste momento. Pois Deus é nosso Pai. E sendo tão bom, nos dá a sabedoria divina para conversar com Ele. Que a paz de Jesus Cristo envolva cada um neste momento. Paz com Jesus. Vamos continuar nesta sintonia de amor, de paz e de luz, convidando os nossos irmãos que participaram conosco
dessa higienização coletiva e agora vamos doar o melhor que temos, pois somos todos convidados para este momento, aonde quer que estejam os nossos irmãos. Vamos somar as nossas energias para doar o melhor que temos. Vamos pedir a nosso Pai Criador que derrame bênçãos de amor neste nosso planeta Terra, para que toda a criação seja iluminada, abençoada por este amor, por esta luz que irradia através das vibrações desta noite, como em outras noites, pedindo ao nosso Pai Criador que abençoe todos os nossos irmãos aonde quer que estejam, para que todos recebam vibração de amor, vibração de paz, de luz, de conforto espiritual e material. Aos asilos, aonde lá se encontram os nossos irmãos em final de caminhada, que eles recebam de Deus e de todos nós que acompanham através dessas vibrações, energia de conforto, energia de sustentação, para eles e para aqueles que o cuidam. Para os orfanatos, também nossas crianças, muitas delas sabemos que são órfãos de pais vivos, que elas recebam do nosso Pai Celestial as bênçãos do amor, da educação, para que sejam homens e mulheres de bem. Pedindo também, Pai Celestial, vibrações de muito amor e justiça para os nossos governantes, para que eles busquem a verdadeira justiça, que é o amor de Deus para com todos. Pedindo também, Pai amado, vibrações para todas as religiões, que todas se deem as mãos, caminhando nesta caminhada de encontro contigo, Pai. As igrejas, os centros espíritas, os nossos irmãos espíritas, todos nós cristãos, espíritas ecumênicos, a Igreja Cristã Espírito Universal, da qual todos nós buscamos como membros dela esse conhecimento deixado pelo nosso Mestre Jesus, o ecumenismo. E assim, Mestre dos Mestres, neste momento de muito amor, de muita luz, quero neste momento em particular pedir vibração a Deus, nosso Pai, pela minha família, meu pai que se encontra no seu lar, com seus filhos, e todos os meus familiares, e também todos os familiares de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. E obrigado, Pai amado, obrigada, Jesus, obrigado, amigos celestiais. Até a próxima semana. E assim sendo, vamos agora, meus irmãos, com a sua água, vamos comungar mais ainda com o nosso Pai Celestial. Tomando
comando da água. Graças a Deus. Distribuição do pão e da água está na responsabilidade da nossa irmã Maria. No item 19, momento da tribuna livre, momento dos testemunhos, irmanados no mesmo sentimento de amor e de louvor a Deus. Neste momento está franqueada a palavra a toda pessoa que dela, livre e publicamente deseja fazer uso, conforme seu individual critério e responsabilidade. Se transcorrido 1 minuto, sem manifestação, o culto prosseguirá.
nenhuma manifestação, vamos prosseguir através da nossa ata. O item 20, notícias e avisos para a comunidade. Irmãos, vos damos as notícias e avisos de interesse da comunidade local. Está na responsabilidade da nossa irmã Zenilde. Primeiramente, a gente quer agradecer a Deus, a todos vocês que estão acompanhando este culto de louvor e adoração a Deus, compartilhando, nos ajudando a levar essa corrente de fé, de amor, de luz e de esperança. Vocês todos que querem saber qualquer atividade, está no site da igreja, é só entrar, qualquer informação, estão todas lá as informações. Obrigada por toda essa participação de vocês. Paz com Jesus. Momento do ofertório. Pedido para as obras materiais, filantrópicas, assistenciais e educacionais da igreja. Está na responsabilidade do nosso irmão Pedro. Bom, a gente pede para aqueles que tenham a condição de ajudar de alguma forma, seja material, pode, aqui no ato tem um envelope, se alguém tem a condição e tem a vontade de ajudar a casa, tem um envelope que você pode colocar qualquer valor naquele envelope. A gente só fala o seguinte: a gente pede alguma existe uma conta corrente da instituição. No momento eu não, se procurar no site, porque no momento não tenho o número da conta. Desculpa por a falha, mas é isso. E uma coisa que eu queria ressaltar é o seguinte: essa ajuda é para manutenção da casa. A gente, todas pessoas que são membros da igreja, quem pode ajudar, ajuda, porque a gente não tem nenhuma receita que nos ajude. Então contamos com a boa vontade de todos, como tem sido até hoje. E é isso. Então, vamos convidar a todos os nossos irmãos que nos assistem pela internet, pois agora nós vamos para a prece de encerramento. Irmãos, a prece de encerramento deste culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade do nosso irmão Diácono Paulo. Pai Celestial, amado e adorado,
realizar neste momento um ato que tem por objetivo expressar todo o nosso amor por Ti, um culto que tem como intenção adorar tudo aquilo que o Senhor fez por nós, todos os planos que o Senhor ainda tem em nosso caminho. Essa reunião foi feita para Ti. Essa reunião, ela simboliza todo o nosso amor por Ti. Essa reunião é para nós como uma festa em nossos corações, para festejarmos o dom divino da vida e todas as bênçãos que essa vida carrega, todas as bênçãos que essa vida ainda nos trará. Esperamos do fundo do nosso coração que o Senhor tenha gostado deste ato simbólico que fizemos para Ti, e sabemos que uma das melhores maneiras de expressar quanto nós realmente somos gratos é modificando o nosso íntimo, nos transformando e assim transformando a vida de todos os que estão à nossa volta. Obrigado, obrigado e obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Então agora o momento de passar o palo para a pessoa que vai dirigir a semana que vem, convidando a nossa irmã presbítera para dirigir o culto da semana que vem. É com muita alegria. É com muita alegria que eu recebo esse palio, sabendo da responsabilidade que vem junto com ele. Peço a Deus, a Jesus, a espiritualidade que me prepare desde já, para que no domingo eu esteja apta a representar Jesus neste altar. E peço a colaboração da nossa irmã Maria e da nossa irmã Zenilde para me auxiliar no culto da próxima semana. Termo do culto. Saudação da paz. Irmãos, unidos sob a proteção de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos nossos anjos guardiães,
Saudemo-nos, expressemo-nos nossa paz com Jesus, e assim o fazendo, sigamos tranquilos, perseverantes, instruindo-nos, amando-nos, labutando, confiantes na promessa divina, orando e vigiando. Assim seja, graças a Deus. E obrigado, irmãos, por ter nos assistido este culto. E até a próxima semana.